Olá, meu nome é Maísa e como uma leitora assídua de fantasia, lógico que eu adoro começar séries, mas também adoro finalizar. Bora conversar um pouquinho sobre as séries que eu finalizei em 2024? Antes de mais nada, a primeira vez por aqui, gosta de saber sobre os lançamentos literários, clubes de leituras, unboxings? Vem se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais, todas as informações sempre aqui na caixa de descrição, e também te peço a gentileza para hypar uma nova funcionalidade do YouTube para ajudar os canais que estão em crescimento. Bom, em 2024 finalizei muitas séries, eu acho que eu brilhei. É porque eu realmente adoro começar séries, mas eu adoro finalizar. Algumas séries a gente finaliza assim com um alívio, né? Encerrei, pronto, passa para a próxima. Algumas delas a gente encerra com o coração um pouco apertado, daí a pouco já fica com saudade dos personagens. E tem aquelas séries que a gente acaba finalizando um pouco assim, naquela quase que na marra, né? Mas eu acho que até que não aconteceu muito disso por aqui. Bom, vou falar rapidamente então dessas séries finalizadas e um panorama geral sobre cada uma delas. Bom, então, o primeiro deles eu finalizei a duologia da Feiticeira dos Ossos, então Luar da Feiticeira dos Ossos e Amanhecer da Feiticeira dos Ossos. Aqui a gente tem uma fantasia jovem que vai falar sobre uma comunidade de barqueiras que está ali numa região e elas têm de passar por um ritual que é de matar o seu verdadeiro amor. Porque a partir do momento que você mata seu verdadeiro amor, quer dizer que você está entregue para aquela atividade que é de ser essa barqueira. Então nós vamos acompanhar duas dessas feiticeiras de ossos, uma delas que está passando pelo ritual e a melhor amiga dela. Então eu fiz a leitura de Amanhecer da Feiticeira de Ossos no ano passado, gostei bastante, uma história assim com uma mitologia interessante e que vai trazer aí um bom desdobramento em relação ao primeiro e que encerra de uma maneira assim boa, bem boa. Bom, também finalizei a duologia dos Prisioneiros do Tempo e do Sangue, então eu já tinha lido Evermore há algum tempo e finalizei a leitura no ano passado de Everless. Aqui nós temos uma história em que o tempo ele é acondicionado em moedas de sangue e são trocadas, são comercializadas. Então nós temos pessoas com muito dinheiro, com muito tempo e aquelas que acabam vendendo o seu tempo para sobreviver. Além disso, nós temos uma lenda urbana que é contada ali e a nossa protagonista, que é a Jules, ela vai descobrir que essas histórias talvez sejam mais verdadeiras do que ela imaginava. Bom, Everless vai finalizar essa duologia. Eu achei que a história se arrastou muito. Aqui realmente nós tivemos uma história que pareceu que não saía do lugar. No final das contas, eu gostei da mitologia, apesar de ter sido muito rápido, né? Foi aquela coisa de sempre, né? Se arrasta o livro, chega no final em 2 páginas ou menos que isso, resolve o grande problema. Mas, acima de tudo, fica aqui uma história que eu encerrei no ano passado. Essa é uma série que eu li toda em 2024. É a trilogia Xenogênese, da Octavia Butler, então eu fiz a leitura de Despertar, Ritos de Passagem e Mago. Eu gosto muito da escrita da Octavia Butler, ela sempre está chamando atenção aí para temas que continuam bastante atuais, então ela está sempre falando muito de racismo, de machismo, misoginia. E aqui ela traz uma história com uma terra que vai acabar sendo destruída e alguns seres humanos são salvos por alienígenas. Eu achei a história interessante, a premissa dela é muito interessante, e cada um dos livros vai ter o ponto de vista de um protagonista, apesar delas se interligarem, serem sequenciais, e eu achei a história um pouco, não sei, talvez algumas coisas ali eu fiquei muito perdida, sinceramente, não é das melhores. Essa não é a história das histórias favoritas da Octavia Butler. Pretendo ler mais uma história dela esse ano, que é Neófita, mas aí é uma história em volume único. De qualquer maneira, encerrei a trilogia no ano passado. Provavelmente eu já fiz um vídeo falando sobre ter encerrado a trilogia do Ceifador, né, que é a trilogia Sight. Mas aí o Neil Shusterman acabou publicando As Foices, que é um compilado de contos desse mundo. Então nós temos histórias que se passam anteriores ao próprio Ceifador, durante a trilogia e que se passam após a finalização da trilogia. E aí, então, eu vou contar como uma nova história, afinal de contas ele é 3.5, mas ele faz parte daquela série,
E aí eu coloco aqui também como um encerramento de série. Bom, eu adorei. Eu acho que tem alguns contos que não tem nenhuma ligação com os personagens que a gente conheceu na trilogia, mas elas são super divertidas. Inclusive tem um cachorro aqui que, assim, é amedrontador. E tem histórias que vão trazer pontos de vista de momentos que foram mencionados na trilogia, mas a gente teve um outro ponto de vista e que vai complementar então essa trama. E temos algumas histórias que se passam depois e que eu achei assim muito bacana, porque ela vai trazer personagens que a gente aprendeu a se encantar por elas. Inclusive, uma personagem ela vai abrir, o primeiro conto é de uma dessas personagens e ela vai encerrar também o livro de conto, então o último conto também é dela. Gostei bastante, recomendo. O Ceifador é uma distopia jovem que vai falar aí de um mundo em que não existe morte, não existe problema nenhum. O ser humano conseguiu resolver todos os seus entraves para poder sobreviver. Só que aí sobreviveu demais e precisa ter uma forma ali de controlar a população. Para isso nós temos ceifadores que escolhem pessoas aleatoriamente para poder sair desse plano. Bom, então tá aí, encerrei com as foices. Duologia finalizada, eu tinha lido O Herdeiro Roubado há um tempo e aí no ano passado fiz a leitura de O Trono do Prisioneiro. Para quem é fã das histórias da Holly Black, do Povo do Ar, aqui nós temos uma história que se passa depois do final de A Rainha do Nada e focando no Príncipe Ewok. Então, O Herdeiro Roubado e finalizando com O Trono do Prisioneiro. Eu gostei do Trono do Prisioneiro, talvez até mais, porque aqui, não sei, o príncipe ele fica muito perdido grande parte dessa história. Ele é muito engraçado, porque ele treina a vida inteira para ser um grande estrategista. No final das contas, ele é muito aprendiz ainda. Tudo bem, ele é irmão da Jude. E quando a Jude e o Cardan aparecem aqui, a simples aparição deles aqui acaba sendo a cereja do bolo. Então, fiz a leitura de O Trono do Prisioneiro e encerrei essa duologia também no ano passado. N.K. Jemisin é uma das minhas autoras favoritas e eu precisava encerrar uma trilogia dela que é do 100 Mil Reinos. Então eu tinha feito a leitura de Os 100 Mil Reinos, Os Reinos Partidos, há um tempo atrás, e faltava ler O Reino dos Deuses. Confesso que, apesar de ser fã da autora, as capas me enganaram, né? Essas capas fofinhas, bonitinhas, são histórias mais densas, né? Com um conteúdo, inclusive com alguns conteúdos de gatilho. Então eu fiquei um pouco assustada quando eu li Os 100 Mil Reinos. Depois eu entrei Os Reinos Partidos, eu gostei muito dessa história, porque ela vai trazer o ponto de vista de um personagem que é o meu favorito. Eu acho que eu gostei mais do segundo livro do que do primeiro por conta desse personagem. E O Reino dos Deuses, ele vai trazer o personagem que eu menos gosto. Mas apesar disso, a gente vai ter de novo a participação de todos os personagens que passaram aqui até então e desse personagem que é o meu favorito. Aliás, nós temos um epílogo que é focado nesse personagem e eu adorei. Eu acho que é o personagem mais incompreendido de toda a trilogia. Aqui a gente tem então uma fantasia adulta em que deuses convivem com seres humanos. E nós temos diversos povos que estão ali sob o jugo de uma única família, porque essa única família acabou escravizando um grupo de deuses durante muito tempo. E aí nós temos toda essa história. Então finalizei com O Reino dos Deuses, recomendo, lembrando que é uma história adulta e que essas capas bonitinhas enganam bastante, que são histórias que se passam ao longo de um grande tempo. Então assim, não espere encontrar todos os personagens que você viu no primeiro livro ou os do segundo, que vão aparecer em todos eles. O segundo, inclusive, tem uma mudança abrupta assim, em relação aos personagens que são contemplados aqui. E o terceiro acaba retomando um pouquinho isso tudo, mas enfim, finalizei, tá aí. O Reino dos Deuses trouxe esse meu personagem favorito, portanto, ele acabou mudando um pouco das minhas notas em relação a essa história. Gostei muito. Reino das Bruxas é a mais nova série da Kerri Maniscalco, publicada pela Darkside. Aqui nós temos uma história de bruxas, demônios, metamorfos. Mas, acima de tudo, a gente tem a questão das bruxas e dos demônios. Nossa bruxinha aqui, a Emília, ela vai fazer um pacto com o Rei do Inferno, porque a irmã dela é assassinada de uma forma bem violenta e ela quer descobrir, ela quer vingar a irmã dela.
Então é uma grande cruzada de vingança da Emília. Desde o primeiro livro ela vai encontrar o príncipe da ira. Eu gostei do primeiro livro, foi uma história que foi decaindo pra mim, sabe? Eu gostei do primeiro. O segundo, na verdade o segundo também é bom, porque ele vai trazer uma mudança de cenário interessantíssima. Eu gosto muito dessa nova perspectiva que a autora trouxe para sua história. Mas o terceiro livro, nossa, foi assim, foi um pouco decepcionante. A autora, ela é como se ela tivesse perdido, esqueceu tudo que ela pretendia fazer e focou num relacionamento bastante exagerado entre os dois protagonistas. Então, eu sinceramente, eu acho que o Poder Arcano podia ser uma história muito melhor, mas a autora optou aí por um caminho que infelizmente não foi o que que eu gostaria. O fato é que parece que ela está escrevendo mais histórias neste mundo. Se não me engano, já tem alguns livros, inclusive, publicados lá fora. Porque, de fato, ela constrói uma possibilidade aqui de novas histórias que ela pode escrever muito mais. Eu espero só que ela esqueça esse daqui e foque no que ela estava construindo nos dois anteriores. A história fofinha, duologia finalizada, então Divinos Rivais, Promessas Cruéis, uma fantasia que vai tratar de guerras entre deuses e de um casal que vai começar ali meio como rivais num jornal e que vai acabar no meio dessa guerra também desses deuses. Adorei essa história, eu sei que o primeiro livro, muito leitor de fantasia fica um pouco frustrado porque o foco é realmente na troca de cartas entre esses dois protagonistas e a parte da magia, né, entender quem são esses deuses, por que dessa guerra, ela vai ficar de fato para o segundo livro. Então, Promessas Cruéis, sim, vai trazer mais dessa mitologia. Então, a gente vai entender a fantasia mesmo em Promessas Cruéis. Eu gosto muito de Promessas Cruéis, eu acho que ele vai trazer um ponto de vista diferente, que é muito interessante, a gente sofre muito. Achei que o final foi muito rápido. Achei que a autora fez algumas escolhas aqui que não me agradaram, mas o livro é dela, ela faz as escolhas que ela achar melhor. Mas de qualquer maneira, fica aí um carinho enorme. É uma duologia que assim, eu pretendo levar comigo. Quero ler outras histórias. Nós temos a publicação de A Melodia das Águas, tem uma outra duologia dela pela Galera Record, e agora quero ler tudo que ela escrever. É a finalização? Não sabemos. Até este momento, nós temos Casa de Chama e Sombra encerrando a trilogia de Cidade da Lua Crescente. Se a autora vai escrever mais, realmente até o momento não tem nenhuma informação. Por isso eu tô colocando aqui como trilogia encerrada. Claro que eu gosto da escrita dela, ela parece estar escrevendo muito, mas ela acaba conseguindo costurar tudo no final. Eu acho que muita gente ficou decepcionada, talvez porque estava esperando uma presença mais intensa de algum grupo de personagens que foi prometido no final do segundo livro, mas eu entendo a escolha que ela fez porque essa história é da Bryce e do Hunt, é desses dois e da Cidade da Lua Crescente. Mas eu acho que, não sei, eu acho que eu fiquei um pouco decepcionada. Aqui sim, eu acho que ela exagerou na quantidade de páginas. Não sei, não é das melhores histórias. De todas as séries dela, essa é a que eu menos gosto. Mas encerrei a trilogia, se ela escrever mais alguma coisa eu pretendo ler, gosto da escrita dela. Eu acho que ela está enveredando aí por uma romantasia mais sexy, que não é exatamente o que eu gosto de ler, mas vamos ver o que ela está trazendo, aprontando aí para os próximos anos. De qualquer maneira, Cidade da Lua Crescente, check. E aqui vai uma certa decepção. Eu fiz a leitura de Filhos de Sangue e Osso, da Tommy ADM, há algum tempo, logo que ele lançou. Primeiro que as capas são belíssimas, a Tommy esteve aqui no Brasil, se encantou por todas as histórias e por toda a ancestralidade que ela descobriu ali na Bahia e foi escrever sua história, que é de uma protagonista que perdeu a magia, tá vivendo ali num lugar que tá sufocando as pessoas que têm magia, um reino bem opressor e que vai em algum momento se rebelar em relação a isso. Claro que eu já achava assim que um determinado personagem, bom, não sei, ele não me convenceu nessa primeira história, nesse primeiro livro. Mas eu estava esperando que a autora fosse rearranjar esse caminho nos próximos, não sei. Bom, o fato é que no ano passado
eu acabei fazendo a leitura de Filhos de Virtude e Vingança e de Filhos de Aflição e Anarquia, que foi o lançamento do ano passado. Então, finalizei lendo os 2 livros em 2024. E esse aqui realmente foi uma história que foi indo morro abaixo, sabe? Eu falo isso com muita tristeza, porque é de uma representatividade muito importante. Mas a autora se perdeu completamente. Esse terceiro, então, ela se perdeu completamente. A história que ela estava criando aqui, ela quer expandir de uma forma que pretende falar um pouco da história da diáspora africana, mas que não era necessário. Ela podia ter seguido a linha que ela começou no primeiro livro. Então, infelizmente, foi uma história que, para mim, decaiu bastante. Mas eu finalizei no ano passado. Acho que no final das contas fica isso daí. As capas lindas, gente. Essas capas são tão lindas. Mas o Legado de Orisha não vai ficar entre as minhas séries favoritas. E a última série que eu também comecei e finalizei no ano passado, aí também é fácil, né? Brandon Sanderson, claro que eu amei. Tô falando dos Executores, então Coração de Aço, Tormenta de Fogo, Calamidade. Foi uma leitura que eu já estava há algum tempo com vontade de fazer. Todo fã do Brandon fala que essa aqui é a série mais fraca dele, mas ela é incrível, ela tem a cara do Brandon. No caminho do personagem, na forma como ele tá ali amadurecendo, como é que ele vai buscando. É uma jornada de autoconhecimento, de alguma maneira. A gente tá falando de um mundo distópico em que, a partir do surgimento de uma estrela nos céus, algumas pessoas começaram a ter poderes. O problema é que essas pessoas, elas iam se desvirtuando. Então nós temos um mundo em que pretensos super-heróis, eles se tornaram grandes tiranos. E o nosso protagonista, ele viu o pai dele ser morto por um desses super poderosos, né, que são chamados de épicos. Mas o pai dele sempre teve a crença de que existiria alguém que ia permanecer bom ou que ia tentar fazer boas escolhas. Mas só que ele viu o pai dele ser morto por um épico e ele quer entrar também num grupo de vingança ali, que são os Executores, que estão em busca de acabar com esses épicos. Gosto muito dos caminhos escolhidos por todos os personagens, gosto muito do encerramento, a forma como o Brandon encerra a trilogia, e apesar de ser a menos exaltada do Brandon, é uma história dele, então pode ter certeza que você vai ler e vai gostar. Bom, foram essas as séries que eu finalizei em 2024 e agora eu pretendo já focar nas séries para finalizar em 2025. Ou seja, tá vindo um próximo vídeo aí com as séries que eu pretendo finalizar e talvez com aquelas séries que a gente pretende iniciar. Quem gosta de ler série tá sempre terminando, sempre começando novas séries. Então no próximo vídeo eu vou falar dessas séries que talvez sejam encerradas em 2025. Bora conversar? Encerrou alguma série em 2024? Tinha intenção de finalizar alguma série no ano passado, mas acabou não acontecendo? Bora conversar, bora trocar a figurinha. Lembrando sempre que eu deixo o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Usa o meu link, usa o link do seu produtor de conteúdo favorito. Afinal de contas, não há modificação nenhuma no valor da compra e isso ajuda muito a gente porque a gente recebe uma comissão em cima desses valores. Bom, muito obrigada se você assistiu até agora. Te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!